Após os 30 minutos, continuo. Após os 30 minutos, continuo conversando com o pessoal. A gente faz assim nos outros dias. Fica tranquilo, calma. Enquanto você chama o passe, só que não tá gravando mais, hein? Sim, não, eu fecho, tá aí a... Meu contrato é só 30 minutos. 30 minutos de gravação. Fica tranquilo. Uma boa noite às irmãs e aos irmãos, muita paz para todos nós. O professor é só um título que eles me dão por carinho, né? Que eu não sou professor. A gente é um tagarela metido, né? Que gosta da doutrina. E aí o pessoal convida a gente, confia, né? Que a gente vai conseguir apresentar alguma coisinha. E aí a gente conversa com o pessoal aí nas quartas-feiras. Reforça o convite, quem quiser vir. Quem estiver vindo pela primeira vez vai ficar aqui no salão, nesse mesmo espaço, comigo. Eu sou o que está recebendo o pessoal que está iniciando, né? E é uma doutrina muito interessante, muito rica. Nos fala uma porção de coisas que valem ouro, principalmente quando a gente está mal, principalmente quando a gente não está muito legal. A doutrina, ela nos toca assim... parece mais intensamente, mais profundamente quando a gente não está legal. É uma doutrina profundamente confortadora, consoladora, o Espiritismo. Porque a forma como ele nos apresenta a vida, né, nós mesmos, o que nós somos, por que a gente está aqui, sabe aquelas perguntas clássicas da filosofia? O que é o ser humano? Por que nós estamos aqui na Terra? De onde é que nós viemos? Para onde é que nós vamos? O Espiritismo tem algumas respostas sobre essas questões, a respeito dessas questões. Respostas bem ricas, bem profundas. E a visão que ele nos passa, então, é uma visão que inspira coragem, que inspira força moral, sobretudo para enfrentar as dificuldades, as dores, os problemas. E é uma visão que indica para nós uma esperança. Sempre há uma luz no fim do túnel. Não existe a morte, os entes queridos que nós pensamos que perdemos estão vivos, nós mesmos, quando morremos, continuamos vivos, a nossa consciência, permanecemos. Nós não estamos, enquanto estamos aqui na Terra, por menos que possa parecer, não estamos abandonados, existe toda uma assistência em torno da nossa existência, da nossa vida, existe uma proteção, né? Deus existe uma justiça divina. Nós estamos aqui por um motivo muito bom, com o qual nós concordamos antes de vir para cá. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Hoje o tema da noite é disciplina. Disciplina mais especificamente interior. Eu gosto sempre de trazer assim, dentro do possível, os conceitos para a gente saber com o que a gente está trabalhando, né? O que é disciplina? Essa palavra nos traz qual ideia? Eu pediria que alguém me ajudasse. O que é disciplina? Que ideia essa palavra nos evoca quando a gente fala em disciplina? Comprometimento. Bom, comprometimento. Comprometer-se é uma das coisas que a disciplina evoca. Mas o que seria a disciplina em si? O que é disciplina? Quando a gente fala assim, é preciso ter disciplina. Andar na linha. Andar na linha, muito bom. Muito bom. Se manter no objetivo. Se manter no objetivo. Comprometimento, andar na linha, se manter no objetivo. Quem mais falou? Procedimento diário. Constância, procedimento diário, a ideia da repetição é exatamente isso. Então, nós estamos bem ligados no conceito com o qual a gente vai trabalhar aqui. Eu anotei para não esquecer. Depois de uma certa idade a memória começa a falhar. Então, a disciplina ela seria assim, a nossa capacidade de observar, obedecer, de nos engajar, de nos comprometer, né, como tu disse. Regras, normas, procedimentos, comportamentos, ou uma estrada, uma linha. É a capacidade que a gente tem de nos mantermos numa determinada linha, numa determinada postura, para alcançar certos objetivos. Isso é a disciplina. Interessante? A disciplina é basicamente isso, nesse sentido que a gente vai abordar aqui, tá? Então, quando a gente fala em disciplina, nós falamos em cumprir tarefas, nós falamos em obedecer eventualmente horários,
Nós falamos uma coisa muito importante que o senhor levantou, a questão da repetição está vinculada a essa ideia de disciplina que a gente vai trazer um pouco aqui. Repetição, né? Nós falamos em alcançar um objetivo, porque eu preciso ter uma disciplina e seguir um determinado caminho, me manter numa determinada linha para alcançar uma determinada coisa que eu estou buscando. Para isso que serve a tal da disciplina, ou seja, o respeito, a obediência, a dedicação, o comprometimento com certos programas, com certas normas, com certas regras e a constância naquilo ali. Ao objetivo, vamos supor, se tratar de uma instituição, pode não ser apenas um objetivo meu, pessoal, mas é um objetivo daquele grupo, ou daquele órgão, daquela instituição, enfim, que estabeleceu aquelas normas que têm que ser obedecidas para que se alcance um determinado resultado, tá? O ideal é que essa disciplina, e aqui já entrando um pouquinho no nosso tema, porque aqui quando a gente fala em regras, nós estamos, em princípio, falando de coisas externas a nós, concordam? Se nós falarmos em regras ou normas ou leis de trânsito, por exemplo, eu estou falando de algo que está lá num papel, que foi votado, que foi decidido, que alguém estabeleceu, e com a qual eu, concordando ou não, eu tenho que me ajustar, eu tenho que me submeter. Mas é algo que é externo a mim. Concordam? Por exemplo, na regra do trânsito, né, as leis de trânsito, as normas de trânsito. E assim com relação a normas, por exemplo, dentro de uma empresa onde a gente trabalha, dentro de um órgão público, as regras, as normas, ou seja, a disciplina dentro aqui da casa espírita, do centro espiritualista, aqui tem normas. São coisas externas a nós, que nós conhecemos mais ou menos bem, e às quais nós acabamos nos submetendo. A gente acaba entrando naquela linha ali, para alcançarmos os objetivos buscados por aquelas normas, enfim. Exemplos, então. Essas normas externas. Realizar uma dieta. Quem é que já fez dieta aí? Deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar diferente. Quem é que gosta de fazer dieta? Dieta eu tô falando no sentido ruim mesmo, né? É aquela coisa de privar, né? De tirar chocolate, gordura, fritura, só essas coisas horrorosas. Tirar refri, sei lá, diminuir o sal, fazer aquela comida maravilhosa, assim, sem sal, né? Aquela coisa assim que a gente adora, sem sal. Quem é que já fez essas dietas? Requer disciplina, requer dedicação, né? Apenas um exemplo. E essas normas externas a nós que nós acabamos nos dedicando a elas, ou seja, essa postura disciplinada, né? Para alcançar, seja o emagrecimento, melhorar uma taxa lá que o médico descobriu que não está muito legal e mandou a gente fazer a tal da dieta, né? Por exemplo, um militar. Pode ser um militar lá das Forças Armadas, pode ser um militar estadual aí. Ele está submetido a uma série de disciplinas, de normas, de regras, de hierarquias, de sistemas. Ele tem que se submeter àquilo, normas de fora. Claro, ele acaba incorporando, ele acaba internalizando, a gente vai falar disso depois, porque tem a ver com o nosso tema, né, disciplina interna. Pela repetição, pela constância, pela dedicação prolongada àquela disciplina, inicialmente vinda de fora. Por exemplo, trabalhar. Todos adoram trabalhar aqui. Quem é que ama trabalhar? Quem é que gosta de fazer o seu trabalho? Quem é que adora? Tem gente que é perturbadinha, que gosta de trabalhar. Tô brincando. Tô brincando. Algumas pessoas gostam e não é necessariamente uma coisa má. Aliás, se a gente consegue fazer algo de que a gente goste, ou seja, ter prazer, né, no teu trabalho, falando do profissional aqui, né? Isso é uma coisa ótima, né? Isso é o ideal, porque tu tá trabalhando para viver, para ganhar dinheiro, tá te submetendo àquela rotina, aquelas normas, aquelas regras, aquelas disciplinas, aqueles inconvenientes, eventualmente, aqueles cansaços, e está ganhando. Então é uma coisa muito boa. Parabéns para quem consegue, para quem gosta, né? Às vezes a gente tem que fazer o que não gosta, às vezes tem que fazer coisas que, no momento, que não gostaria e etc. Mas ali está também a necessidade de uma disciplina, vinda de fora, normalmente, não é? A gente precisa trabalhar. Estudar para aprender qualquer coisa. Por exemplo, na quarta-feira nós não somos assim extremamente rigorosos, xaropes com essa coisa da leitura do estudo. Mas o ideal seria que todos os que comparecem na quarta-feira gostassem de dar uma aprofundada nas questões do Espiritismo. Porque é o que a gente tenta fazer toda quarta-feira. A gente pega um livro, né, ou de repente esse livro mesmo aqui, né, que é o que a gente está trabalhando em cima, o Livro dos Espíritos. Aliás, conhecem? Livro dos Espíritos, do Kardec. É essa obra que a gente está usando na quarta-feira, neste grupo inicial, pelo menos, tá?
E a gente fica ali em cima conversando sobre alguns temas específicos desse grupo, tá? Para tu adquirir um conhecimento, tu precisa te impor um certo caminho, uma certa postura, um certo comportamento, um passo após o outro, para uma certa disciplina, portanto, para tu conseguir atingir aquele objetivo, né? Chegar naquele ponto onde tu deseja. Para todas essas coisas aqui que nós falamos, a necessidade está implícita, a necessidade da disciplina. Se eu for um mau militar, não cumprir direito às regras, um militar, como é que a gente chamaria? Um militar indisciplinado. Se eu não sou um bom empregado, um bom patrão, um bom profissional, eu não sou um bom profissional, sou um profissional indisciplinado. E assim por diante, um estudante relapso, indisciplinado, desregrado, tá? Então, qual é a ideia da disciplina? É este caminho, é este se manter numa determinada linha. É essa ideia também de repetição e essa ideia de alcançar um objetivo, tá bom? Como é que se aplica isso no espiritismo? O que tem a ver essa ideia de disciplina com a doutrina espírita, com a proposta dessa casa aqui, por exemplo, nessa noite, esse tema? O que vocês acham que tem a ver? A gente está falando de espírito, de moral, de caráter, porque quem fala de moral fala de caráter. Nós estamos falando de comportamento moral. Nós estamos falando de mudança de hábitos, né? A gente fala bastante aqui nas palestras, nos grupos de estudo, a gente busca muito essa ideia, né, da mudança de comportamento, mudança de hábito. O que pode ter a ver essa ideia da disciplina lá do mundo, das coisas gerais, trazida para a prática espírita, para a doutrina espírita, para a nossa vivência aqui nesse ambiente religioso, vamos dizer assim. O que vocês acham? Fazer o que é certo e não o que é prazeroso. E este é um ponto muito importante. A disciplina, pessoal, que é essa submissão a um caminho, vamos colocar assim, tá? Para alcançar um determinado objetivo. A disciplina, ela é sempre associada a eu estar motivado, a eu estar com prazer, por isso que eu perguntei do prazer de trabalhar, né? A eu estar com prazer fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Sempre a disciplina está associada a eu estar motivado, a eu ter o prazer quando eu realizo aqueles passos dentro daquelas normas, daquele caminho? Sim ou não? Eu sou disciplinado, eu cumpro aquelas regras. Eu estou sempre motivado, eu estou sempre gostando, eu estou sempre querendo fazer aquilo? Não, com certeza não. A disciplina, ela serve exatamente para isso. Para, mesmo quando eu não estiver motivado, mesmo quando eu não desejar, mesmo quando eu não estiver a fim de fazer dieta, eu vou lá e sigo a regra e faço a dieta. E voltando então para a questão espiritual, como é que se aplicaria isso aqui? Saber, por exemplo, o que é o certo e errado e viver no certo e abandonar o errado. É uma disciplina? É ou não? Se eu aprendo, por exemplo, na igreja, lá na mesquita, lá na sinagoga, no centro espírita, lá no budismo, lá em qualquer religião, em qualquer templo, ou lá na filosofia que eu sigo, que eu devo amar e perdoar as pessoas. Eu aprendi isso, é um ensinamento teórico, eu examinei aquela proposta, fiz ali alguns estudos de caso, observei que de fato faz sentido, é racional, é coerente, e agora eu tento trazer isso para a minha vida, só que eu observo que eu não tenho facilidade em amar e perdoar. Como é que eu faria para alcançar isso? Eu não precisaria seguir uma certa disciplina, um certo caminho, me impor a observação de certas práticas? O que vocês acham? Com certeza, né? Porque a minha realidade é X, eu tenho que alcançar a realidade Y. Eu tenho que alcançar um objetivo no qual eu ainda não me vejo. Mas eu quero, porque é uma coisa que eu entendi que é boa. E assim eu vou me dedicar a alguma prática, por exemplo, espiritual. A gente está falando aqui de um campo mais espiritual, né? No campo espírita, na aplicação ao espiritismo, nós veríamos assim, ó. É um esforço consciente nosso, esforço consciente, para nós ajustarmos a disciplina espiritual, né? Vamos chamar assim, disciplina espiritual, disciplina interior. Um esforço consciente para nós ajustarmos a nossa realidade interna, a minha realidade pessoal, aquele objetivo que eu vi que é alcançável. Esse também é um ponto interessante da disciplina espiritual, pelo menos. Nós temos que trabalhar em cima de objetivos alcançáveis. Por exemplo, vocês já conhecem Chico Xavier. A maioria das pessoas, pelo menos, ouviu falar do Chico Xavier.
Me digam aí uma característica do Chico que chama a atenção de vocês. Dedicação ao trabalho, vamos colocar. A bondade, a humildade dele, a dedicação ao trabalho é uma coisa absurda. A vida dele era o espiritismo. Não adianta eu colocar para mim um propósito na minha vida de me tornar que nem o Chico Xavier, naquele grau. Percebem? Para o meu caso, não seria algo viável, algo realizável. Então seria um objetivo fantasioso para mim, utópico. Eu não conseguiria, nem que eu tentasse. Não é interessante, então, eu buscar um caminho exatamente como o do Chico. Só para citar um exemplo. A disciplina a qual nós vamos nos impor para alcançar um determinado objetivo tem que perseguir um objetivo alcançável. Esse é um ponto muito importante. Tá? Então, nós vamos fazer um esforço consciente para buscando, olha só que interessante essa parte, buscando aquela realização, aquela meta, aquele propósito que nós visualizamos. Por exemplo, a questão do amor, do perdão, que eu tinha comentado aqui. Conforme nós vamos fazendo esse esforço, essa caminhada para alcançar um determinado, ou seja, nos impondo essa disciplina para chegar naquele ideal que nós colocamos para nós, o que vai acabar acontecendo e o que é desejável que aconteça? Que aquela série de práticas, vocês concordam que quando a gente vai fazer um exercício espiritual desse tipo, por exemplo, não sei se já tentaram, né? Mas aprender qualquer coisa, mudar algum hábito ou adquirir algum hábito, nós temos que seguir uma série de pequenos passos, concordam? É uma série de pequenos passos. Um hábito a gente não adquire ou um comportamento a gente não muda ele instantaneamente do dia para a noite. Concordam com isso? A gente tem que seguir um caminho. Nós vamos ter que dar pequenos passos, fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes, pequenas alterações. A nossa disciplina vai abranger todos esses passos. Conforme nós vamos fazendo aquelas coisas de forma consciente, buscando ajustar o nosso comportamento, aquele modelo moral que nós elegemos como bom para nós, o que vai acabar acontecendo? Até por causa da repetição, por causa da persistência naquele caminho. Certas regras que estavam fora e que a gente cumpria porque era obrigação, porque fazia parte da caminhada, da disciplina, elas vão passando para dentro de nós. Elas vão se transformando em quê? As regras, os mandamentos, as normas, os comportamentos exigidos que estavam fora passam a fazer parte da minha natureza. Eles não são mais uma norma, uma disciplina vinda de fora. Se tornaram uma disciplina dentro de mim. Uma disciplina autoconsciente ou uma autodisciplina. E isso é uma coisa boa. Esse, na verdade, é o objetivo. Por exemplo, quem está acostumado a dirigir, levante a mão, por favor. Com certeza destes, nenhum passa nunca um sinal vermelho, correto? Por quê? Porque nós internalizamos a disciplina. Pode ser 00:30, não tem guarda, não tem pardal, não tem nada. Eu vou ficar ali parado esperando aquele sinal abrir. Porque é uma disciplina internalizada. É algo que está em mim. É claro que eu estou brincando, que ninguém nem deve, né? A partir de um certo horário, nesses casos aí a gente sabe como é que funciona, na realidade prática. Mas nas questões morais, conforme a gente vai repetindo, buscando ajustar o nosso comportamento. Um outro comportamento, conforme nós vamos nos impondo aquela disciplina, conforme nós vamos persistindo, mesmo quando a gente não está afim, mesmo quando nós não estamos afim, mas nós repetimos, porque nós sabemos que essa repetição, este passo dado ali dentro, é importante para eu consolidar aquele comportamento novo. A norma vai entrando em mim, e eu vou me acostumando a vivenciá-la, e ela deixa de ser algo assim que eu precise de um desgaste, de um esforço. Ela deixa, inclusive, muitas vezes, aquele comportamento, aquela prática, deixa de ser desagradável. Percebem? Ou seja, a disciplina nas questões espirituais, vocês acham que é uma coisa interessante ou não? Desenvolver a autodisciplina, essa disciplina interna, é interessante ou não? Senhores, imaginem quando nós vivermos numa sociedade onde as pessoas não passarem a perna em ninguém, nunca mais. Vamos imaginar.
os espíritos disseram para o Kardec, a doutrina espírita nos fala isso, que a gente caminha como humanidade para isso, né? Como indivíduos e como coletividade, claro, a mudança é dentro de cada um. Mas como coletividade a gente vai alcançar esse status um dia. As pessoas que habitam esse planeta aqui, esse grupo de espíritos. Os senhores imaginem um dia onde as pessoas nem sequer pensem mais em passar a perna em ninguém. Pode cair ali 1 milhão do bolso do cara, assim, sei lá, um cheque, nem existe cheque mais. O cara pode perder uma joia, sei lá, e alguém vai vir atrás e não vai ficar quietinho e botar no seu bolso. Não vai nem pensar em fazer isso, vai entregar para a pessoa. Sempre que uma pessoa tiver a oportunidade de dar um calote em alguém, ela não vai fazer isso, porque não vai estar nem na cabeça dela. Uma das consequências possíveis é que não vai mais haver necessidade de polícia. Eu ia falar isso. Veja que coisa interessante. Nós não teremos mais necessidade de leis penais. Código Penal, Código de Processo Penal. Não vai ser preciso. Os crimes não existirão mais. Por quê? O que terá acontecido com essa humanidade melhor no futuro? Moralmente mais desenvolvida. As normas que hoje nós desesperadamente tentamos criar e que às vezes até atrapalham de tão numerosas e de tão contraditórias às vezes, né? Que a gente cria as normas na nossa sociedade, as regras, as leis. A gente cria para tentar melhorar a vida social, ao menos é o que eles dizem, né? Que eles estão tentando melhorar a sociedade. Essas normas, elas estarão internalizadas. Não vai mais precisar estar escrito furtar é crime. Ou contravenção, sei lá. Não vai mais precisar ter uma norma lá escrita, uma determinada pena para uma determinada conduta neste campo da fraude, do golpe, da mentira. Porque não haverá mais esse tipo de mentira, esse tipo de fraude, esse tipo de golpe. O comportamento nosso automaticamente, naturalmente, será um comportamento ético. Veja que coisa interessante, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega lá? Da situação, eu não vou falar nós aqui, mas a situação da sociedade, tá? A média, infelizmente, na nossa sociedade, a média moral, não é uma média muito elevada, a gente sabe disso, a gente vê todo dia na TV, na internet. Na nossa vida aí diária, né, nas relações com as pessoas, em nós mesmos, às vezes, certos impulsos, certos desejos que a gente tem e certos comportamentos que às vezes a gente se permite nesse campo moral, nós percebemos que nós não somos assim muito 100% éticos. Sempre. Como é que a gente faz caso a gente entenda que a gente pode caminhar para isso individualmente? Porque isso é um processo individual primeiro. Como é que a gente faria para melhorar o nosso comportamento? A primeira coisa é nos darmos conta, né, dessa necessidade. A doutrina espírita, ela se direciona para quem está buscando algo diferente para a sua própria vida. Se a gente se acerca, se a gente chega na casa espírita, na doutrina espírita, no centro espiritualista, apenas buscando um relacionamento casual com a doutrina, ou seja, vamos ficar um tempinho ali, vamos dar uma resolvida, uma melhorada no nosso problema, e depois a gente sai fora e nem lembra mais, ok, a gente pode fazer isso, é uma liberdade, é um direito que nós temos. E nós vamos conseguir alguns bons resultados ao fazer isso, sem sombra de dúvida. O centro espírita, o ambiente aqui nos ajuda, nos acolhe, nos favorece, nos beneficia bastante. Mas em se tratando de doutrina espírita, enquanto filosofia moral, para que a gente possa aproveitar, nós precisamos ter um engajamento. Nós precisamos estar, assim, inclinados a refletir sobre essas questões. A questão do comportamento humano dos outros e nosso tem que ser uma coisa que nos incomoda, que nos preocupa. A gente, em algum momento, tem que ter pensado, será que não dá para dar uma melhoradinha nas pessoas e em nós mesmos? Se nós nunca fizemos essa reflexão, se a gente não pensa nessas coisas, nem com relação ao comportamento dos outros, nem com relação ao nosso, o Espiritismo não poderá, a doutrina não poderá nos ajudar muito nesse particular. Mas caso a gente esteja nesse clima, o que a gente pode fazer? Nos dar conta de que há falhas, de que há deficiências morais em nós. Todos temos probleminhas. Lembrando que o nosso parâmetro é Jesus, é a moral do Evangelho, né? Amor, perdão, humildade, calma, paciência, caridade, todas aquelas coisas que Jesus ensina lá no Sermão da Montanha, principalmente, né? Aquele é o parâmetro. Nós compararmos o nosso estado interno com aquelas recomendações do Cristo, nós vamos ver que há uma distância, muitas vezes um pouco maior, um pouco menor, bastante grande em alguns pontos, um pouco menor em outros pontos.
nos darmos conta disso aí. Uma espécie de autoconhecimento, né? A gente tem que se perceber, a gente tem que se enxergar como a gente é, para que a gente possa pensar em trabalhar isso aí. Nós vamos ter que trabalhar a questão do autodomínio, dominar as nossas emoções ruins, treinar, né, isso aí. A gente é capaz de aprender sempre, todos sabem, né? Todos nós somos sempre capazes de aprender coisas novas. Treinar o domínio das nossas emoções, sobretudo aquelas mais explosivas e que podem ser nocivas, podem nos levar a comportamentos ruins. Autodomínio é uma coisa importante. Travar mesmo. O Kardec falava assim, os espíritos, domar as paixões ruins. Parece que está falando um cavalo chucro, né? Mas é mais ou menos por aí. O nosso cavalo chucro que a gente carrega às vezes no peito, ele tem que ser domado. Por quem? Por nós. Só nós podemos fazer isso. Disciplina nesse sentido. A constância, escolhermos um caminho bom para seguir, para entrar nele, ou permanecer, fortalecer a nossa caminhada nele, e abandonar o caminho ruim. Constância, isso requer repetição, isso requer permanência, nós precisamos continuar fazendo o bem. Ah, mas eu não estou muito afim. A disciplina. Faz o bem mesmo sem vontade. Eu não vou estar fazendo um bem virtuoso, é verdade, mas eu vou estar fazendo bem. Eu vou estar treinando a prática do bem. Daqui a pouco aquilo vai internalizar, eu vou começar a sentir prazer naquela prática, vou gostar de fazer o bem e terei trocado os valores. Terei mudado naquele ponto ali. A vigilância é muito importante. Nós precisamos vigiar o quê? A vida do vizinho? Também? Não. Deixa o vizinho viver a vida dele. A vida da esposa, do marido? Não. Dos filhos? Só se forem menores de idade. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A forma como a gente reage. Quem é que tem o costume de fazer esse examezinho de consciência às vezes? De vez em quando é bom a gente fazer isso, para a gente tentar se enxergar como se estivéssemos nos olhando de fora. Exame de consciência é uma coisa muito importante. Para a gente se perceber, para a gente se conhecer. É fácil conhecer os outros, porque nós estamos com os olhos, né, voltados para fora, a gente não enxerga para dentro. Então a gente tem uma tendência a copiar comportamentos, é uma coisa da espécie, né, uma coisa nossa. É normal a gente olhar para os outros e perceber os outros, mas nós temos que aprender a nos perceber. Por quê? Porque eu quero trabalhar em mim, eu quero melhorar, então eu tenho que me perceber. E para isso eu vou precisar me vigiar, me cuidar, para sempre retomar a disciplina, sempre retomar o caminho. Sempre voltar a repetir as coisas boas e abandonar as coisas ruins. Exercícios espirituais. Por exemplo, quem é que tem o hábito da prece? O hábito da prece é uma higiene espiritual, vamos colocar assim. Quem é que costuma tomar banho aí? Quem é que tem o hábito do banho? Todo mundo. Por que nós... Escovar o dente é a mesma coisa? Por que nós não temos o hábito da higiene moral ou da higiene espiritual, que é a prece? A prece é aquele lembrete que nós damos para nós mesmos, ao conversar com Deus, de que nós estamos numa caminhada evolutiva. Essa é a prece. Eu estou pedindo para Deus, para o meu anjo da guarda, que todos nós temos, para me ajudar a me manter naquele caminho que eu escolhi para mim e que é melhor para mim. E eu já entendi que é melhor. Mas que eu tenho dificuldade. E por isso eu me imponho uma disciplina. E eu quero que essa disciplina se internalize. A prece me ajuda a recordar isso. Me fortalece contra o meu desânimo, contra a minha tendência a voltar. Sabe aquela história do pau que nasce torto, morre torto? Só para o pau, para nós não funciona. Nós somos espíritos que podemos estar tortos, mas nós aprendemos a desentortar. Só que tem que cuidar, tem que trabalhar em cima, tem que repetir, tem que reforçar, tem que arrumar a escora. Assim nós somos. E a prece nos ajuda nesse processo. Nós temos que exercitar, esse é um ponto, finalizando a nossa exposição aqui, é muito importante, aprender a confiar no processo e nos submeter ao processo. Me examinei, percebi que eu tenho falhas. Estou a fim de melhorar, porque eu entendi pela doutrina espírita, por todas as explicações, que eu preciso evoluir. Porque a minha infelicidade hoje ela é decorrente das minhas imperfeições morais. É o que o Espiritismo nos explica. Mas eu não fui criado para ser infeliz. Só que eu tenho que construir a minha felicidade ao longo de várias encarnações. Já entendi tudo isso. Escolhi um caminho espiritual, seja na doutrina espírita ou em outro. Preciso me submeter a este caminho. Preciso baixar a minha bolinha, exercitar a humildade, deixar a soberba um pouco de lado e confiar que aquele caminho, por exemplo, o que Jesus ensinou, é um caminho válido.
o caminho do amor, da caridade, do perdão, da paciência, da dedicação ao próximo. Confiar no processo, nos dedicar, nos esforçar, buscar através da prece, voltar para o caminho quando a gente der aquela escorregada, respeitar a dieta, nos disciplinar, exercer essa disciplina espiritual, para que a gente possa começar a colher resultados. Lembrando, agora sim finalizando, fim final, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Às vezes a vida é dura, às vezes há momentos dolorosos, difíceis, que são provas, que são experiências que nós precisamos experimentar, decorrentes ou não do nosso comportamento imediato, né? Às vezes tem uma relação de causa e efeito bem próxima, às vezes a relação de causa pode estar mais afastada, mas o fato de estarmos aqui na Terra significa que nós estamos buscando a nossa evolução. Talvez a gente nem lembre, antes de reencarnar nós buscávamos isso. E nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nós estamos acompanhados por um anjo da guarda, um espírito superior, um amigo nosso que nos conhece há muito tempo, que torce por nós, que se esforça por nos ajudar a fazer essa caminhada. Além da disciplina que eu me impus, além do esforço que eu faço conscientemente, das preces, existe esse amigo, esse companheiro, ao qual nós podemos e devemos pedir ajuda. Ninguém está sozinho. Não há dor insuportável se nós soubermos recorrer a essas ferramentas. Se nós soubermos confiar no processo, se nós soubermos perseverar, nos dedicar, como diz a gurizada, nos encarnar. A gente tem que se encarnar nessa caminhada evolutiva. Desejo aos senhores muito sucesso, muita força, muita coragem. Não se desesperem, as dores passam. Nós crescemos, estamos aqui para evoluir e para alcançar nossa autonomia, nossa maturidade espiritual moral. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, muita paz para todos nós.